O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estiverem na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos de fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas, e nesse tempo suas posses não podem ser liberadas para o avanço da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia, e façam um concerto com Deus mediante sacrifício, se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, Ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, Ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade, e no tempo da angústia isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim: a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora, nossa propriedade de nada vale. Se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouro no céu. Vi que o sacrifício não aumentava, mas decrescia e era consumido. Vi também que Deus não queria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, Ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. De alguns se tem pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa delas necessite, seu dever é vender. Vi que a mensagem "vendei os vossos bens e dai esmola" não tem sido apresentada por alguns em sua clara luz, e o objetivo das palavras do nosso Salvador não tem sido claramente apresentado. O objetivo de vender não é dar aos que podem trabalhar e sustentar-se a si mesmos, mas para espalhar a verdade. É um pecado sustentar e favorecer a indolência dos que podem trabalhar. Alguns têm sido zelosos em assistir a todas as reuniões, não para glorificar a Deus, mas por causa do pão e peixe. Muito melhor seria que tais pessoas ficassem em casa trabalhando com suas próprias mãos, porque isto é bom, a fim de suprir as necessidades de suas famílias e terem alguma coisa para dar para o sustento da preciosa causa da verdade presente. Agora é o tempo de acumular tesouro no céu e pôr o coração em ordem, pronto para o tempo de angústia. Somente os que têm mãos limpas e coração puro resistirão no tempo da prova. Agora é o tempo para a lei de Deus estar em nossa mente, em nossa fronte e escrita em nosso coração. O Senhor me mostrou o perigo de permitir seja a nossa mente abarrotada de pensamentos e cuidados mundanos. Vi que algumas mentes são afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia por causa da leitura de livros excitantes. Outros se carregam de perplexidade e cuidados quanto ao que comerão, ao que hão de beber e o que vestir. Alguns estão supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante.
O tempo tem continuado alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensam que continuará mais alguns anos. E desta maneira, suas mentes são desviadas da verdade presente para irem após o mundo. Nisto vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo do Deus vivo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminando, e esse tempo poderia durar apenas um pouquinho mais. Que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam de contínuo em vossas mentes, expulsando assim cuidados e pensamentos mundanos. Quando vos deitais e quando vos levantais, sejam eles a vossa meditação. Vivei e agi inteiramente em relação com a vinda do Filho do Homem. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão ainda contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. O tempo de angústia estava chegando. Vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, implorando as promessas seguras de Deus, enquanto os iníquos estavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando nos destruir. Ridicularizavam nossa fraqueza, zombavam da pequenez de nossos números e nos provocavam com palavras calculadas para ferir profundamente. Eles nos acusavam de assumir uma posição independente de todo o resto do mundo. Haviam bloqueado os nossos recursos para que não pudéssemos comprar ou vender e se referiam à nossa pobreza abjeta e nossa aflitiva condição. Não podiam ver como poderíamos viver sem o mundo. Éramos dependentes do mundo e devíamos ceder aos costumes, práticas e leis do mundo, ou sair dele. Se éramos as únicas pessoas no mundo a quem o Senhor favorecia, as aparências seriam terrivelmente contra nós. Eles declaravam que tinham a verdade, que milagres estavam entre eles, que anjos do céu conversavam com eles e andavam com eles, que grande poder, sinais e maravilhas eram realizados entre eles, e que aquele era o milênio temporal que esperavam há tanto tempo. O mundo inteiro estava convertido e em harmonia com a lei dominical. E esse pequeno e débil povo se destacava em desafio às leis da terra e à lei de Deus, alegando ser o único certo na terra. Eles declararam: os anjos do céu nos falaram, referindo-se àqueles a quem Satanás personificou, que haviam morrido e alegaram ter ido para o céu. Prestarão contas do testemunho dos mensageiros celestiais. Zombavam, debochavam, humilhavam e abusavam dos que assim sofriam. Havia muito mais, mas não tenho tempo para descrevê-lo. A visão que Zacarias teve de Josué e o anjo se aplica com peculiar força à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. A igreja remanescente será levada então à grande prova e angústia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus experimentarão a ira do dragão e suas hostes. Satanás considera o mundo como seu súdito, e ele tem de fato alcançado o controle de muitos cristãos professos. Mas aqui está um pequeno grupo que tem resistido à sua supremacia. Se ele pudesse apagá-los da terra, seu triunfo seria completo. Assim como ele influenciou as nações pagãs para que destruíssem a Israel, assim, em próximo futuro, ele instigará os ímpios poderes da terra para que destruam o povo de Deus. Requerer-se-á dos homens que rendam obediência a leis humanas em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos. Serão entregues pelos pais e irmãos e parentes e amigos, até mesmo à morte. São Lucas 21:16.
Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Josué suplicou perante o anjo, assim a igreja remanescente, com quebrantamento de coração e inabalável fé, suplicará perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Estão inteiramente cônscios da pecaminosidade de suas vidas, veem sua fraqueza e indignidade, e estão a ponto de desesperar. O tentador se põe ao lado e os acusa, como o fez para resistir a Josué. Ele aponta para os seus vestidos sujos, seu caráter defeituoso, apresenta sua fraqueza e leviandade, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança com Cristo, que tem desonrado ao seu Redentor. Ele procura aterrorizá-los com o pensamento de que seu caso é sem esperança, que a mancha de suas profanações nunca poderá ser lavada. Ele espera, assim, destruir a fé, a fim de que se rendam às suas tentações, deixando sua obediência a Deus. Satanás tem acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer, e lança contra eles suas acusações, declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina, afirmando que tem o direito de destruí-los. Pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. São estes, ele diz, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Eles professam obedecer à lei de Deus, mas têm guardado os seus preceitos? Não têm sido eles amantes do eu mais do que amantes de Deus? Não têm colocado seus próprios interesses acima do serviço dele? Não têm amado as coisas do mundo? Contemplai os pecados que têm marcado suas vidas. Vede seu egoísmo, sua malícia, o ódio de uns para com os outros. Banirá Deus a mim e aos meus anjos da presença dele, e, no entanto, recompensará aos que têm sido culpados dos mesmos pecados? Tu não podes, ó Senhor, com justiça fazer isso. A justiça reclama que a sentença seja pronunciada contra eles. Mas conquanto os seguidores de Cristo tenham pecado, eles não se entregaram ao controle das instrumentalidades satânicas. Arrependeram-se de seus pecados e procuraram o Senhor em humildade e contrição. E o advogado divino pleiteia por eles, aquele que tem sido abusado ao máximo pela ingratidão deles, aquele que conhece os seus pecados e também a sua penitência, declara: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu dei a minha vida por estas almas. Eles estão gravados na palma das minhas mãos. Eles podem ter imperfeições de caráter, podem ter falhados em seus esforços, mas se arrependeram e eu os perdoei e aceitei. Os assaltos de Satanás são fortes, seus enganos sutis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Sua aflição é grande. O fogo da fornalha parece prestes a consumi-los, mas Jesus os apresentará como ouro provado no fogo. Suas inclinações terrenas serão removidas, para que por meio deles a imagem de Cristo possa ser perfeitamente revelada. Às vezes, pode parecer que o Senhor esqueceu os perigos de sua igreja e o dano a ela feito por seus inimigos. Mas Deus não esqueceu. Nada neste mundo é tão caro ao coração de Deus como sua igreja. Não é vontade dele que métodos mundanos corrompam o seu registro. Ele não deixa que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Ele punirá os que o representarem mal, mas será gracioso para com todos os que sinceramente se arrependerem. Ele dará o necessário auxílio aos que o invocarem, pedindo força para o desenvolvimento de um caráter cristão. E no tempo do fim, o povo de Deus suspirará e chorará por causa das abominações que se fazem na terra. Com lágrimas advertirão os ímpios do seu perigo em tripudiar sobre a lei divina. E com indizível tristeza se humilharão perante o Senhor em penitência. Os ímpios zombarão de sua tristeza e ridicularizarão seus solenes apelos,
mas a angústia e humilhação do povo de Deus é uma segura evidência de que estão reconquistando a força e a nobreza de caráter perdidos em consequência do pecado. É porque estão se achegando mais a Cristo, porque seus olhos estão fixos em sua perfeita pureza, que discernem assim claramente a excessiva malignidade do pecado. Mansidão e humildade são condições de sucesso e vitória. Uma coroa de glória espera os que se dobram aos pés da cruz. Os fiéis de Deus, em oração, estão, por assim dizer, encerrados com Ele. Eles mesmos não sabem quão seguramente estão abrigados. Instigados por Satanás, os governantes deste mundo estão procurando destruí-los. Mas pudessem os olhos dos filhos de Deus serem abertos, como foram os olhos do servo de Eliseu em Dotã, e veriam anjos de Deus acampados em torno deles, pondo em xeque as hostes das trevas, afligindo o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração, é dada a ordem: tirai-lhe estes vestidos sujos, e são ditas as encorajadoras palavras: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Zacarias 3:4. As vestes imaculadas da justiça de Cristo são postas sobre os tentados filhos de Deus. Provados e fiéis, o desprezado remanescente está vestido de vestes gloriosas para não mais serem aviltados pelas corrupções do mundo. Seus nomes estão conservados no livro da vida do Cordeiro, inscritos entre os fiéis de todos os tempos. Eles resistiram os ardis do enganador, não deixaram sua lealdade a Deus por causa do rugido do dragão. Agora estão eternamente livres dos enganos do tentador. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado. Uma mitra limpa lhes é posta sobre a cabeça. Enquanto Satanás tem estado a fazer as suas acusações, santos anjos invisíveis estão passando de um lado para outro, pondo sobre os fiéis o selo do Deus vivo. Estes são os que estarão sobre o monte de Sião com o Cordeiro, tendo o nome do Pai escrito em suas testas. Eles cantam o cântico novo diante do trono. Esse cântico que ninguém pode aprender, a não ser os 144.000, que são os redimidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, 4 e 5. Agora é alcançado o completo cumprimento das palavras do anjo: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias 3, 8. Cristo é revelado como Redentor e Libertador do seu povo. Os remanescentes são agora, sem dúvida, homens portentosos, quando as humilhações e as lágrimas de sua peregrinação dão lugar a gozo e honra na presença de Deus e do Cordeiro. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para com os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías 4, 2 e 3. Se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da Igreja de Deus.
Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou do sol nascente. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra, e até que ele ordene que os soltem. Os que vencem o mundo, a carne, o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam, mais ardorosamente e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma, e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus e contaminando aqueles que com eles se unem no pecado, terão seus nomes apagados do livro da vida e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora a testemunha dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo e o coração dos homens desmaiando de terror. Contemplou a terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o meio do mar. O que literalmente está acontecendo. Sua água rugindo e perturbada, as montanhas se sacudindo com a sua estuação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando sua terrível missão. O mesmo anjo que puniu Sodoma está dando a nota de advertência: escapa-te por tua vida. As taças da ira de Deus não podem ser derramadas para destruir o ímpio e suas obras, enquanto todo o povo de Deus não tiver sido julgado e não tiver sido decidido tanto o caso dos vivos como dos mortos. E mesmo depois de os santos terem sido assinalados com o selo do Deus vivo, seus eleitos terão provas individualmente. Virão aflições pessoais, mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido. Sobre eles está a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que o seu próprio nome ali está escrito. Deus os circunda. Seu destino está escrito: Deus, Nova Jerusalém. São propriedade de Deus, a sua possessão. Será este selo colocado sobre o que tem a mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta. Corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Tem-me Deus mostrado que justamente na ocasião em que os sinais dos tempos se estarão cumprindo ao nosso redor, em que ouvimos, por assim dizer, o passo das hostes celestes cumprindo sua missão,
Homens inteligentes, homens que estão em posição de responsabilidade, estarão pondo vigas podres na edificação de seu caráter, material suscetível de ser consumido no dia de Deus, e que decidirá não estarem preparados para as mansões de cima. Recusaram abandonar as vestes de imundícia. A elas se tem apegado como se tivessem precioso valor. Por causa delas, perderão o céu e uma eternidade feliz. Apelo a vós, que ministrais nas coisas sagradas, para que sejais homens convertidos antes de sairdes para desempenhar qualquer parte na causa do nosso Mestre. Agora é o tempo de procurardes um preparo e disposição para a terrível prova que diante de nós está. A santidade, sem a qual nenhum homem verá a Deus. Ninguém diga, meu caminho está oculto ao Senhor. Deus não toma conhecimento de meus caminhos. Pode ser agora, que não seja tarde demais. Agora, pode ser que possais arrepender. Mas mesmo que se escreva o perdão ao lado de vosso nome, sofrereis terrível perda, pois as cicatrizes que fizerdes em vossa alma permanecerão. Ó, como pode alguém que tem a luz da verdade, a grande luz que lhes foi dada por Deus, desafiar-lhe a ira e os juízos, pecando contra ele e fazendo justamente as coisas que Deus lhes diz em sua palavra que não façam? Como poderão ser cegados por Satanás, que cheguem a desonrar a Deus em sua face e corrompam sua alma, pecando voluntariamente? Diz o apóstolo, somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Perguntarão esses pecadores, chamá-los-ei hipócritas de Sião, de que modo sou eu um espetáculo para o mundo, para os anjos e para o homem? Respondei por vós mesmos, pelo desprezo da luz e dos privilégios e misericórdias que Deus tem me concedido, por atos lascivos que corrompem e maculam a alma. Professando conhecer a Deus, ponho-o eu fora de meus pensamentos, substituindo-o por um ídolo? Levo outros espíritos a considerarem levianamente o pecado, devido ao meu exemplo? Sou eu para o mundo um espetáculo de frouxidão moral? Sou eu para os anjos um espetáculo de ações impudicas e de profanação moral do corpo? O apóstolo nos exorta: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tudo em nosso mundo está em agitação. Os eventos futuros lançam suas sombras adiante. Verdadeiramente ameaçadores são os sinais dos tempos. Não há segurança em coisa alguma que seja humana ou terrena. Os 4 anjos seguram os ventos. Um momento de trégua tem-nos sido graciosamente dado por Deus. Todo o poder que nos é emprestado por Deus, seja físico, mental ou moral, deve ser sagradamente alimentado para fazer a obra que nos foi designada em favor de nossos semelhantes que perecem em sua ignorância. A advertência deve ir a todas as partes do mundo, não deve haver demora. Rapidamente se estão os homens arregimentando sob a bandeira que escolheram, desassossegadamente aguardando e vigiando os movimentos de seus chefes. Há os que vigiam e aguardam e estão trabalhando pela vinda do Senhor, enquanto outro grupo está rapidamente se enfileirando nas linhas que estão sob o comando do primeiro grande apóstata. Esperam um Deus na humanidade, e Satanás personifica aquele a quem eles procuram. Multidões serão tão enganadas devido à sua rejeição da verdade
que aceitarão a imitação. A humanidade é saudada como sendo Deus. Alguém desceu das cortes celestiais para representar a Deus na forma humana. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há apenas dois grupos. Satanás opera com seu poder enganador e errado, e mediante grandes enganos apanha todos os que não se firmam na verdade, os que tiverem desviado seus ouvidos de ouvi-la e têm voltado para as fábulas. Satanás mesmo não se firmou na verdade. Ele é o próprio mistério da iniquidade. Pela sua subtileza, dá ele aos seus erros destruidores da alma a aparência de verdade. Nisto está o seu poder de enganar. É por ser uma imitação da verdade que o espiritismo, o teosofismo e idênticos enganos alcança tanto poder sobre o espírito dos homens. Nisto consiste a magistral operação de Satanás. Pretende ele ser o salvador do homem, o benfeitor da raça humana, e assim, com mais presteza, engoda suas vidas atraindo-as para a perdição. Adverte-nos a palavra de Deus que insônia e vigilância é o preço da segurança. Somente no caminho estreito da verdade e da justiça podemos nós escapar do poder do tentador. Mas o mundo está engodado. Satanás exerce sua habilidade ideando inúmeros planos e métodos para realizar seus propósitos. Para ele, a dissimulação se tornou uma fina arte e opera disfarçando em anjo de luz. Somente os olhos de Deus podem discernir seus projetos para contaminar o mundo com princípios falsos e ruinosos que trazem estampadas a aparência de genuína bondade. Ele trabalha para restringir a liberdade religiosa e para introduzir no mundo religioso uma espécie de escravidão. A menos que sejam guardadas pelo poder de Deus, as organizações e instituições trabalharão sob as ordens arbitrárias de Satanás para pôr os homens sob o controle dos homens. E a fraude e o engano terão a aparência de zelo pela verdade e pelo avanço do reino de Deus. Tudo que praticamos que não seja tão claro como o dia pertence aos métodos do príncipe do mal. Seus métodos são praticados mesmo entre adventistas do sétimo dia que pretendem ter a luz avançada. Se os homens resistirem às advertências que o Senhor lhes envia, tornam-se até mesmo líderes de más práticas. Tais homens pretendem exercer prerrogativas de Deus, atrevem-se a fazer o que Deus mesmo não fará, ao buscarem dominar a mente dos homens. Introduzem seus próprios métodos e planos e, devido à sua falsa concepção de Deus, enfraquecem a fé dos outros na verdade e introduzem falsos princípios que atuarão como fermento para macular e corromper nossas instituições e igrejas. Tudo que diminua a concepção humana quanto à justiça e à equidade e o juízo imparcial, qualquer artimanha ou preceito que coloque os agentes humanos de Deus sob o domínio de espíritos humanos, enfraquece sua fé em Deus. Separa de Deus a alma, pois desvia do caminho da estrita integridade e justiça. Deus não justificará qualquer estratagema pelo qual o homem, ainda que seja no mínimo grau, domine ou oprima os seus semelhantes. A única esperança do homem caído é olhar para Jesus e o receber como o único Salvador. Logo que um homem comece a fazer uma regra de ferro para os outros homens, logo que comece a ajaezar e a tocar os homens segundo a sua própria vontade, desonra a Deus e põe em perigo sua própria alma e a de seus irmãos. O homem pecaminoso só pode encontrar esperança e justiça em Deus. E nenhum ser humano,
é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com Ele mantém vital ligação. A flor do campo precisa ter a sua raiz no solo, deve ter ar, orvalho, chuva e luz do sol. Só florescerá se receber essas vantagens, e todas elas vêm de Deus. O mesmo se dá com o homem. Recebemos de Deus aquilo que contribui para a vida da alma. Somos advertidos a não confiar no homem, nem a fazer da carne o nosso braço. Sobre todos os que assim fazem é pronunciada uma maldição. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.